As sortes de bênçãos. Bem-vindos. São 11 horas e 40 minutos aqui no Rio de Janeiro, num dia muito bonito, sol quente, perfeito, um dia agradável. Minha esposa Chave está ali, ó, por favor. É agradável, tudo muito tranquilo. Eu espero que vocês estejam aí, né, nesse dia favorável. Eu hoje coloquei o telão aqui. Coloquei aqui porque o assunto, nessa gota de sabedoria, vai exigir, né, que a gente mostre aqui, porque você sabe, né? Vocês, já que frequentam este programa, vocês têm a mente de Cristo, mas é que sempre cai alguém de paraquedas atraído pelo tema, e vocês sabem que o sistema religioso se vê como pecador. Eles não acreditam no que Cristo fez naquele madeiro. Ora, se nós temos o pecado que separava de Deus, e eu vou te mostrar o texto, então Cristo falhou, porque não foi exatamente para isto que ele foi aquele madeiro. Não foi isto o que João disse: este é o Cordeiro de Deus que tira. Ora, se ele tirou, como que eu posso me ver pecador? Então, se eu tenho, ele não tirou. Se ele não tirou, eu não tenho. Isto é uma lógica. Isso não precisa fazer bacharelado, doutorado em teologia. Então, isso são gotas de sabedoria que caem no oceano de ignorância do sistema religioso. Então, o sistema religioso usa a expressão legalista falado pelo profeta, uma admoestação do profeta para o povo de Israel, e mantém isso até o dia de hoje. Com isto, eles anulam o efeito da cruz, negam a obra perfeita daquele madeiro, melhor dizendo, eu gosto sempre de estar corrigindo aos poucos, porque olha o que diz Isaías capítulo 59, versículo 1. E aí, quando não se tem pelo menos esta gota de sabedoria, eles dizem assim: mas está escrito, gente, está na Bíblia. Deus disse. Deus disse. Mas a obra do madeiro não havia sido realizada ainda. Isto estava antes do madeiro. Então eram os bodes, os sacrifícios que removiam, tentavam remover. Então, olha o que diz. Eis Isaías 59, versículo 1 e 2. Vamos ler. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Preste atenção no versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então, até o time desta fala, e isto perdurou até aquele madeiro, a iniquidade, o pecado, separava o homem de Deus. Mais do que isso, isto encobria o rosto de Deus, a ponto de dizer o profeta que Deus não ouvia. Então, até o madeiro era esta a condição espiritual do povo judeu. E que a igreja, porque faltam umas gotas de sabedoria, não entende que foi exatamente para tirar esta decadência espiritual do povo judeu que Yahshua se manifestou naquele madeiro. Vamos ler Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele, se refere a Yahshua, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, e isto já nos dias de Paulo, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. A pergunta que eu faço aos senhores é: o pecado foi aniquilado ou não? Foi. Ora, se o pecado foi aniquilado,
O que é que te separa de Deus? Nada. Agora vem aqui, então, o oceano de sabedoria. O que é que diz respeito a esses pecados? O pecado que separava o homem de Deus era o quê? Esse pecado que foi aniquilado, que foi removido, significa o quê? Como falta sabedoria teológica, como falta conhecimento aprofundado das revelações da graça de Deus. A igreja evangélica pensa que esses pecados que foram aniquilados são beber, fumar, bater, brigar. Só que esses pecados aqui não são esses. Pecados aqui eram a transgressão da lei, que foi exatamente por isso que ele morreu naquele madeiro. Olha o que disse Colossenses, capítulo 1. Espera aí. Colossenses 1, versículo 13. Olha isso, olha isso. Ele nos libertou do império das trevas, não a mim nem a você, mas Paulo e os irmãos que vieram antes da cruz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Leia. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Remiu ou não remiu? Remiu. Que pecado era esse? A transgressão da lei. Remiu quando? Nos dias de Isaías? Não. Nos dias de Isaías, o pecado não estava remido, o pecado estava imprimido. E o que é que este pecado, a transgressão da lei, esta iniquidade, fazia? Fazia separação entre Deus e os homens. O que é que Yahshua fez em benefício dos judeus, atraindo os gentios? Retirou essa transgressão. O castigo que nos traz a paz, disse o profeta, estava sobre ele. Ah, entendeu? Porque a igreja, por desconhecer esta separação, pecado, transgressão da lei até a cruz. Depois da cruz, pecado significa errar o alvo, obras da carne. E aqui, gotas de sabedoria. Obras da carne significa errar o alvo. O nosso alvo é uma vida de espírito. Quando eu usa a carne, eu erro este alvo, que é uma vida no espírito, e então acerto na minha natureza terrena. Este pecado da carne não me separa de Deus. Por quê? Porque Paulo, pregando aos Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 38, depois da remissão dos pecados, depois de aniquilado aos pecados, Hebreus 9, 26, Paulo então dá a entender e ensina aos romanos, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, Romanos 8, 38, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, antes do madeiro, o pecado separava. O que é que aconteceu no madeiro? Ele remiu, ele tirou, ele aniquilou este pecado. Depois do madeiro, uma vez que não existe mais a transgressão da lei, ninguém é culpado, porque sem a lei, o pecado, pregou Paulo e prego eu, está morto. Se não há transgressão, não temos em nível espiritual nenhuma iniquidade, nenhuma transgressão, em nível espiritual nenhum pecado. Foi o que você leu em Hebreus, quando ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor e ele remiu, ele tirou o pecado. Então, como a igreja não sabe fazer esta divisão até a cruz, a transgressão da lei, da cruz para cá, obras da carne.
Não é o que Paulo disse aos Gálatas no capítulo 5, no versículo de número 19? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, obras da carne, o pecado no corpo carnal. Então, isto aqui não me separa de Deus. Não faz o crente perder a salvação, como eles pensam aí fora. Isto aqui gera disciplina. Então, até a lei, até o madeiro, o pecado trazia separação. Deus disse pelo profeta: eu não vos ouço. Da cruz para cá, o pecado é obra da carne. Não faz separação, mas gera disciplina. Porque aquilo que o homem semeia, isto mesmo ele colhe. Lembra de Lázaro? Semeou, colheu. Não foi assim com você? Quantas colheitas tem hoje de uma vida errônea, de errar o alvo? O alvo certo, o nosso alvo, é a vida no Espírito. A vida no Espírito é a vida no que diz o Evangelho. Deve mortificar os corpos da carne, reduzi-lo à escravidão, fazer morrer a sua natureza carnal. E aí, quando se ignora isto, em vez de acertar o alvo, que é a vida de retidão na palavra, você acerta o quê? A sua natureza carnal. E quais são as obras da carne? Paulo disse, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, e a respeito do quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino os que tais coisas praticam. E você que está chegando novo diz, olha aí, Geraldo, não vai herdar o reino. Opa! Herdar o reino não quer dizer deixar de viver a vida eterna. Herdar o reino é viver a vida de paz, de gozo e de alegria no Espírito Santo. Porque isto é que é o reino, ensinou Paulo. Paulo disse, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz, é alegria e é gozo. Quem anda na prostituição, no adultério, na bebedice, na ira, na glutonaria, não está usufruindo dos benefícios de uma vida feliz, porque estas coisas traz tristeza, apatia, disciplina, correção e açoite. Então esta é a realidade nua e crua, que as pessoas confundem o pecado, obra da carne, depois do madeiro, e confundem o pecado, transgressão da lei, aplicada aos judeus, antes do madeiro. Só que houve uma divisão. Ele foi o marco divisório. Repito, João disse, este é o Cordeiro de Deus que tira. Ele não deixa. Ele disse, ele tira o pecado do mundo. De que mundo era? Do mundo de então. Porque hoje não havia transgressão da lei para os gentios. Então a igreja se perdeu, achando que todo mundo é pecador. Ora, se todo o cristão for pecador, então Cristo falhou. Ora, então se apresenta dizendo o seguinte, você é um pecador, precisa aceitar a Jesus. Aceita Jesus, mas continua com o pecado porque tem que se batizar. E o pecado fica nas águas. Ora, então, Cristo morreu em vão? Não, mas a história contada pelo sistema religioso não é o mesmo desenvolver do estudo aprofundado do Evangelho. Nós não podemos entrar no engano de anular o sacrifício perfeito. Porque foi isso, não foi isso que nós lemos? Hebreus capítulo 9, versículo de número 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido, então, muitas vezes, desde a fundação do mundo. O que Paulo estava querendo dar a entender? Ora, se vocês continuam debaixo do pecado, então significa que ele tem que sofrer todos os dias, todo dia ele morrer para anular o pecado,
Porque, segundo a ótica dos pastores, a igreja é pecadora. Eu já canto, eu brinco aqui, né? Pecador, escuta a voz do Senhor. Pecador, escuta. Essa era uma canção para se cantar antes da cruz, antes do madeiro, quando este pecado ainda operante fazia separação entre Deus e os homens. Então, este era um chamado para quem vivia antes do madeiro. Depois do madeiro, foram remidos. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 6. Olha aí o que ele disse, olha aí. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. Quem estava debaixo da lei vivia servilmente. Então, todo aquele corpo, tudo aquilo que englobava 613 mandamentos, disse ele, foi destruído. O corpo do pecado, a estrutura do pecado. Tudo isso, disse Paulo, quando naquele madeiro, disse ele, foi destruído. E não sirvamos mais o pecado como escravos, debaixo servilmente. Olha o que ele diz no versículo de número 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Versículo de número 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, diz que ele vive para Deus. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. O que é que a igreja faz ou como a igreja se vê? A igreja se vê viva para o pecado e morta para Deus. Porque esta era a condição de quem vivia antes do madeiro e foi esta a advertência que o profeta deu. O pecado faz separação entre vocês e Deus, porque esta era a condição. Olha lá, assim também vós, agora pós-cruz, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Esta é a condição de quem mergulhou nesta gota de sabedoria, de quem se banhou nesta gota de sabedoria, o suficiente para entender que em graça, pós-madeiro, nós não estamos vivos para o pecado. Por quê? Porque sem lei, o pecado está morto. E antes, a lei viva, o homem morto. Depois o pecado não existe, porque a lei foi aniquilada. Cristo pôs fim à lei. Pondo fim à lei, o pecado que fazia separação entre Deus e o homem já não existe mais. Então ele diz, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12. Aí entra a frase. Paulo volta agora para aquilo que restou. O quê? As obras da carne atuante pós-cruz no corpo, na natureza humana. E ele então faz uma advertência. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis a vossas paixões. Então, olha, era a transgressão da lei sobre os judeus, uma vez isso aniquilado, morto para isso, o que é que resta? Paulo usa a palavra portanto para dizer o quê? Não é por causa disso que eu, sabendo que eu estou livre da transgressão da lei, que eu vou dar lugar à minha natureza carnal, praticando e obedecendo às obras da carne, que nós lemos em Gálatas 5,19, que são prostituição, bebedice, adultério, fornicação, lascívia, ira. Paulo disse, não reine, portanto, não é por causa disso que vocês vão permitir
que o pecado que separava vocês de Deus não é por causa disso, portanto, não é por isso que vocês vão deixar que as obras da carne agora reinem no vosso corpo mortal. Antes da cruz, transgressão da lei. Depois da cruz, errar o alvo, obras da carne. Não permita que reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Depois ele diz no versículo 13, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, as obras da carne, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros como instrumento de justiça. Entende? Até o madeiro, o reino físico, o pão físico, Deus físico, na pessoa de Yahshua, as obras físicas, descanso físico, a transgressão da lei física. Depois da cruz, descanso espiritual. Resta um descanso para o povo de Deus. As obras, os pecados, não separam mais, geram disciplina. Aquilo que o homem semear, isto ele colherá. Se der lugar à carne, não herda o reino, não reina em vida. Ao invés de viver como um filho galardoado, viverá como um filho disciplinado. Eu espero ter te feito entender com a sabedoria do Espírito que é peculiar ao Evangelho de Cristo. Ouça, nem a morte vou ler com você, tá bom? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do porvir, nem do presente, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, em nosso Senhor. Separa ou não separa? Não separa, mas não reine, portanto, o pecado no seu corpo carnal, as obras da carne, porque vai gerar consequências, vai gerar disciplina. E nós não queremos ser filhos disciplinados, corrigidos nem açoitados. Queremos ser filhos galardoados. Assim é. Até mais tarde, às 20 horas. Beijo do GG. Graça e paz.